progressão começou, na realidade, dentro de uma unidade aeronáutica, né? Não sei se pode falar isso. Aqui pode tudo, pessoas de sucesso. Tranquilo, ninguém vai saber disso não. Sócio que eu peguei empréstimo, parcelei o resto, entrei. E vocês foram os caras que me incentivaram. Pô, cara, vamos... Vem, vai ser legal, vai ser bom. Eu falei, cara, mas não tem dinheiro, senão a gente vai trabalhar, vai dar certo. Olha só, e quando ele estiver no podcast aqui, vou até mandar um recado pra ele. Cuidado, que tem aquela nossa história lá, que se você fizer bullying comigo, Então eu volto. conta aquela história. É réplica. Eu acho que a gente começou de uma maneira geral, de uma forma muito intuitiva, inocente muitas vezes, né? Inexperiente, mas o coração, né, sempre foi ali focado na educação, de fazer a diferença. Porque não era, a gente realmente tinha a condição clara, a equipe que focava e conseguia esse resultado. É mais um programa Pessoas de Sucesso. E aquilo que a gente conversa sempre. Sucesso é obter êxito no que a gente se propõe, né? E hoje nós temos 3 convidados aqui especiais. Nosso amigo Altamiro, seja bem-vindo aí. Marcelo Roberto Franco. Comecei ao contrário, né? Comecei pela roda, podia ter começado pelas meninas. E ela, nossa convidada ilustríssima aqui, Luciana Nogueira, seja bem-vinda aí. Aliás, se apresenta aqui, ó, só olhar para essa câmera aqui, Altamiro, já que eu comecei assim, no U. Prazer, sou Altamiro, professor de matemática, empresário, funcionário público. E é isso, apaixonado pela educação. Show de bola. Muito prazer, sou o Franco, sou militar da reserva, da aeronáutica, sou professor, sou empresário e também muito apaixonado pela educação, com certeza. E eu sou Luciana Braga, Luciana Nogueira, como queira. Sou arquiteta, sou empresária, diretora e estamos aí numa longa estrada à frente da educação, transformando vidas. Muito prazer. Show de bola. E eu acho que essa história aqui hoje ela é muito importante para mim, porque eles são uma das pessoas que ajudaram, impactaram ali na minha vida logo no começo. Eu tive a oportunidade de conhecer, acho que o Franco é um dos sócios logo no início do Progressão. Aquela história que a gente falou, 01 hoje, surgiu do Progressão, no empreendedorismo lá, que a gente teve a oportunidade quando eu comecei como monitor. E aí eu quero perguntar pro Franco como é que foi essa história aí, porque a gente sempre ouve o lado do chucrute, mas é bom. Eu falo que uma história boa sempre é contada de 3 maneiras, né? Sempre. Como é que começou lá no Progressão, porque militar, ele com certeza ele sabe muito mais da história do Progressão, como é que foi fundado, como começou. Mais propriedade, fala aí pra gente. Você lembra bem disso, essa marcou a sua vida, né? Marcou a minha também. Marcou de todos nós. E aí a gente começou focando principalmente nos concursos do EAGS, da especialista, da ESA, e fomos crescendo, sempre com foco no aluno. Essa sempre foi a ideia. E a gente conseguiu realmente esse início, ser um início bem promissor, né? E resultado bastante expressivo, né, Franco? Eu lembro que eu já entrei, isso foi na década de 90. Sim. Começamos em 95 e eu tô falando dessa fase aí já é 98, 99, né? O primeiro EAGS foi em 98. Então, eu entrei no Progressão em 2005 como monitor, tinha acabado de ser desligado da Academia da Força Aérea, uma oportunidade. Márcio Vieira, esse dia me ligou, falou comigo. Mas eu amo, um beijo grande pra ele. Hoje Major Vieira, né? Major Vieira hoje. Legal, convidou para ser monitor. E eu lembro que na Praça Sargento, soldado S1 e CFC. CFC, pô, não dava para ninguém. Era Progressão Futebol Clube, com aquela galera do início lá. E acho que o Progressão tem muito esse DNA de resultado, que a gente não pode falar também que o 01 herdou bastante disso ainda, né? Esse foco voltado... Segue a mesma linha, na realidade, né? O DNA é o mesmo, não tem como mudar. Agora, Franco, e aí eu acho que já trazendo aqui para a Luciana também, para o Altamiro responder, qual a diferença que você percebe... Você virou... Aliás, eu vou fazer uma pergunta antes de falar virou, e acho que é para você e para a Lu. Porque a gente tinha uma parceria com Progressão 01 e vocês não quiseram vir para o 01 e manter o nome Progressão. Por que vocês quiseram ir sozinhos? Essa é uma pergunta boa. Legal. Na realidade, eu respondo primeiro? Sei lá, fica à vontade. Ó, só pra situar a galera aí, nós somos casados, tá? Por isso, tamanha intimidade. Somos também padrinhos de casamento do Leonardo. E abriram os postos, né? Quando teve aquele sócio, que eu não vou falar o nome, que quis sair lá da unidade da Progressão, foi o Franco que foi lá em casa. Antes de responder esse negócio, é importante falar, o Léo começou como monitor. Né? Um garoto, menino, saído da AFA lá. E o Progressão tem essa característica de dar chance aos novos, né? O Léo é um exemplo disso.
Então ele entrou como monitor, ele se provou competente, essa é a realidade, sim. E hoje ele é um diretor de sucesso. Então eu acho que, né, para a gente deixar claro de como é que é esse início, como é que foi lá nos primórdios da questão, antes da gente entrar nessa questão de 0 a 1 em progressão, Legal começar demais. essa situação, que isso é o mais interessante. E aí eu acho que a gente abraçou muito você nesse início, né? Você se provou, mas eu acho que essa coisa da família, de querer isso desde o início foi colocado de maneira clara, né? Eu lembro, eu falo sempre o seguinte, ninguém cresce quando a gente fala pessoa de sucesso, quem nasce grande é monstro, né? Eu lembro como se fosse hoje, lá em 2007, 2008, quando o sócio quis vender lá em Niterói os 33% que estava dando prejuízo, vocês foram lá em casa. Não sei se vocês lembram disso. Inclusive, isso deu um BO gigante lá para a Érica, um beijo grande, que eu falei uma frase infeliz, que eu levei 10 anos, levei porrada por causa dessa frase. A mulher tem memória boa, eu sei que a minha tem. E eu lembro que quando a gente estava conversando na mesa lá, Davi era pequenininho, Davi tinha acabado de nascer. Davi nasceu em 2008, acho que foi no início de 2008, ou então era que eu estava grávida ainda. Lá naquele... ali Professor Henrique Roxo, no Ali conjuntinho da Portuguesa. do Santos Dumont, né? Santos Dumont. Eu lembro desse jantar, lembro dessa Aí noite. vocês foram lá em casa e falaram, pô, Léo, vai ser legal, pô, Progressão Niterói, o curso está sendo assim, papapá. E vocês foram pessoas que me incentivaram e me deram a oportunidade, intermediário com um sócio lá, para eu poder comprar financiado. Eu lembro valores de hoje, o investimento que eu fiz lá, 60 mil, aí 20 mil foi que eu dei de entrada, acho que pro sócio, que eu peguei empréstimo, parcelei o resto, entrei. E vocês foram os caras que me incentivaram, pô, cara, vem, vai ser legal, vai ser bom. E eu falei, cara, mas não tem dinheiro, senão a gente vai trabalhar, vai dar certo. Então, acho que isso é muito importante, né? E eu lembro como se fosse hoje, a casinha não dava nem para nós 4 juntos ao mesmo tempo. A gente morou na casinha lá de 30 metros quadrados lá, que eu brincava com a Érica para entrar no quarto, para entrar eu tinha que sair. E Davi dormindo lá no quarto quando nasceu, era pequenininho. E a gente visualiza essa história. Eu falo sempre, e é ter um prazer imensurável ter vocês aqui, porque é o início da história, né? É o início, como você falou, eu entrei molecão, e umas coisas que eu falo sempre para as pessoas aqui para ter sucesso é, cara, entregue sempre o seu melhor focando no aluno, pensando na experiência do seu cliente. Eu lembro de momentos que lá na Ilha do Governador, se a gente saísse 6 horas da manhã, chegava às 6h10, 6h20 no centro para dar aula. Saí 6h10, 6h15, chegava atrasado, podia chegar atrasado, então não chegava atrasado. Aí eu lembro que o Altamiro me ligava, ele era coordenador nessa época, Léo, o professor falando de tal, vai faltar amanhã, pode vir? Já me ligou 2 horas da manhã, eu falei, vamos, né? Ele e o Márcio. Então as pessoas têm que entender que sucesso que não é grana, que não é seguidor, que não é nada disso. Sucesso é você ser comprometido e as pessoas enxergarem valor. E eu acredito que quando vocês deram a oportunidade para mim lá, para me convidar para ser sócio, para substituir o outro sócio, provavelmente vocês enxergaram valor num molecão novo, cheio de vontade, né, Lu? Talvez isso, né? Sangue no olho, né? Assim, é um pouco diferente daquilo que o Franco falou, a minha percepção acerca de tudo que se deu do Progressão, e talvez até chegando a 01, eu acho que a gente começou de uma maneira geral, de uma forma muito intuitiva, inocente muitas vezes, né? Inexperiente, mas o coração, né, sempre foi ali focado na educação, de fazer a diferença. Então, essa experiência, né, diária que fomos submetidos a lidar com todas aquelas situações ainda de forma amadora, foi nos gerando, agregando valor e nos gerando carga, né, para poder chegar onde chegamos. O Progressão teve uma mudança de chave e tivemos uma outra quando do Progressão surgiu, né, o 01, né? Então, se a gente reparar, a gente sempre teve em constante evolução, mas com o coração mantendo ali, né, a essência, né? É a minha percepção, né? É a minha percepção. E respondendo a sua pergunta, roubei a fala do meu esposo, mas ele vai falar. Eu acredito que tenham sido perspectivas de vida mesmo, né? Momentos diferentes. Momentos diferentes, né? Somos um pouco mais velhos que você, mais experientes, né? Do que Leonardo. Léo com muito vigor, numa outra pegada e outra proposta de vida. Enquanto o Léo estava querendo desbravar e conhecer o mundo, a gente já estava na fase querendo já, né, seguir passos mais curtos e apreciando mais a nossa jornada. São perspectivas diferentes, né? Vamos chegar talvez em mesmos pontos de vida, né? Com certeza, mas felizes com as nossas escolhas.
Eu lembro de todas as conversas, sempre foi muito aberta, né? Quando você falou que queria e tudo. Acredito que você em algum momento não tenha entendido. Cara, como é que eles não estão vendo o que eu estou vendo? E talvez também da nossa parte tenha surgido isso. Cara, o que o Léo está vendo que a gente não está vendo? Mas, enfim, conseguimos vencer isso, né? Essa diferença de visão, de olhar diferente, né? Acerca daquilo que é para a vida. Mas a visão nunca foi deturpada acerca daquilo que a gente queria com a educação. Seguimos nos mesmos propósitos, com os mesmos princípios e valores, mas com um olhar diferente, né? Eu acho que é isso. E eu acho que isso é muito legal, né, Lu? Porque você pode ter momentos diferentes, visões diferentes, caminhos diferentes, mas quando você tem um propósito único, quando você pensa em transformar a vida do aluno, que esse era o DNA do Progressão, que é o DNA E é isso que nos usa, né, até hoje, né? É isso. E eu falo sempre, são momentos. Não tem melhor, não tem pior, não tem certo e errado. Mas aí eu começo a lembrar da história do Progressão. O Franco falou, né? Não estava lá em 99, 98, lá no auditório da aeronáutica. Na verdade, isso, do auditório foi 95, antes, foi em 95. 95 então. Em 97, de 97 para 98, a gente já tinha ido ali para Marechal Câmara. Sim, inaugurou em 98, exatamente. Então, em 98 inaugurou um viés muito forte para a praça. Eu lembro que quando eu entrei em 2005 como monitor, a gente ainda era muito forte para sargento, que a gente estava começando a virar a chave. E eu falava assim, eu lembro que eu falava até hoje, não sei se vocês lembram disso, eu conversava com o Franco Altamiro, vocês eram coordenadores, né? Eu falei, gente, cara, a gente tem que entrar para oficial, porque com tanto resultado que vocês têm, e vocês compraram a ideia, né? A gente fala, pô... E faltava espaço lá também, né? A gente foi alugando, foi crescendo, com a sua chegada. Mas eu acho que é o que a Lu fala. Eu acho, e acho que se a gente pudesse dar uma dica para as pessoas que estão começando, que estão empreendendo, não só no meio da educação ou na vida, é óbvio que no empreendedor no Brasil, acho que tem muito isso que a Lu falou. Cara, nem sempre a gente tem tempo. Acho que não tinha podcast, não tinha tanto treinamento, tanta coisa como tem hoje, né, Lu? Para as pessoas se ouvir que a gente tinha que muita coisa aprender na marra mesmo. Na porrada, não tinham fontes, né, pra gente consultar. Irmão, assim. Como é que era a internet nesse período? Sim. Cara, né? Existia zero, né? Mirim, sabe uma parada que eu lembro muito, várias vezes contando com pessoas assim aleatórias em momentos diferentes? Aquela turma da ANAC que eram 24, assim, a gente não tinha experiência no segmento de concurso público, era o primeiro concurso, eram 24 vagas e 23 eram alunos do Progressão. Caramba, assim, foi muito legal. Nesse mesmo ano que o Léo falou, a gente aprovou o primeiro, segundo e terceiro colocado para especialista. Bruna, eu lembro, cara, que foi um marco, né? Aliás, na ESA, na EA. Um único curso no Brasil aprovar o pódio, primeiro, segundo e terceiro. Eu acho que teve uma história, eu não sei se é fake, eu não sei se vocês lembram disso, mas que até se espalhou assim, a aeronáutica vai fazer uma auditoria porque só tem aluno aprovado. Não, essa história não é fake não, inclusive eu ficava muito chateado que a gente dava um gás absurdo, né? Tinha um trabalho grande, toda uma equipe, né? A gente tá falando a gente, mas tinha uma equipe grande e a gente aprovava, pra você ter uma ideia, o EGS Side era 90% das vagas do Brasil eram Progressão. O EGS Bet, por exemplo, eram 55% das vagas. Sim. E aí o pessoal falava assim, não, vocês têm um gabarito, isso me deixava muito revoltado. Eu vou falar uma palavra para segurar. Muito, porque não era, a gente realmente tinha a condição clara, a equipe que focava e conseguia esses resultados. E o que era interessante é que ela... Não é característico dos concursos militares mudar muito o perfil, né? E nem do programa, da bibliografia, né? E aí, quando começava a rolar esse bizu de que o Progressão tem os resultados, tem os gabaritos, cara, quando vinha muito forte isso, a gente tinha certeza que eles iam mudar a bibliografia e eles mudavam. E o Franco ficava revoltado. E quando não mudava a data de prova, quando antecipava, cara, teve um ano, falando nisso, você me lembrou, teve um ano que eles mudaram. Normalmente tinham 3, 4 livros, né, que eram referência em eletrônico. Tote. E aí eles mudaram os 4 livros. Caramba. Só que mudaram no edital. E o edital para prova, você sabe, são 3 meses. 3 meses. Cara, a gente refez. Eu lembro da gente virar à noite, Luciana me ajudando ali a fazer a digitação e o caramba, que a gente tinha que, às vezes você estava virando à noite para entregar o material no dia seguinte. Porque a aeronáutica fazia isso. Hoje a gente até que tá mais tranquilo quanto a essa questão, mas na época do EGS era bem complicado. Franco, eu acho que eu tenho um DNA muito forte do Progressão, dessa época nossa, e eu acho, não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que o nosso maior diferencial, acho que era o brilho nos olhos de encantar as pessoas a seguir o mesmo propósito que a gente, né? Porque os professores são
até hoje apaixonados, mas eles entendiam o processo, né? Eu lembro que os professores entravam animados para dar aula. Tu falou, cara, sangue nos olhos. A galera realmente mudança de vida, né? Eu acho que todo mundo ali mudou de vida com a carreira militar. Que os caras não eram JB, né? Tinha tanto cara bom, né? Luciana Mara. São referências até hoje no mercado, né? Não. São dinossauros. E o que eu acho mais bacana nisso é a gente estar aqui, ano 2023, falando com o mesmo sangue nos olhos de 97. Legal, né? O olho tá brilhando, o olho tá brilhando. 2000. Legal, E assim, e é isso que vai nos unir sempre, cara. Assim, independente das nossas escolhas, dos caminhos, como você mesmo falou, mas há uma convergência de olhar, né? E esse olhar no aluno, esse olhar no futuro, na transformação daqueles que estão à nossa volta, né? Eu acho isso muito bacana, que é isso. Se a gente olhar para trás, em toda a nossa história, foi isso que nos uniu sempre. Sim. E é isso que vai nos unir aí, sei lá, né? Por mais 20, 30 anos, sei lá. O pessoal contou, acho que foi até o André que contou, mas eu já escuto essa história do Franco. O Franco falou que eu sou imortal. O André contou esses dias aí, eu estava escutando, mas eu escuto do Franco desde que eu entrei no Progressão. O Franco falou, não... Chega pra cá, menino, só um pouquinho, quase o microfone. O Franco falou, pô, a expectativa de vida era 60, quando o cara chega a 60 passa a 70, quando chega a 70 passa a 80. Ah, sim, essa teoria do Franco. Vamos ser imortais. Eu lembro disso, ele me prometeu. Continua acreditando. Quando tu não acreditando, tu vai viver. Uma teoria matemática, inclusive, né? Sim. Mas eu acho que é isso. E essa coisa, as pessoas não entendem hoje como é que a gente está aqui batendo papo, né? Mas respondendo a sua pergunta, eu acho que independente dos caminhos, cara, Progressão e 01 são unidades irmãs, são conglomerados que têm o mesmo DNA, têm a mesma essência. No final das contas, a gente quer mudar a vida das pessoas, Léo. Porque tanto a sua vida, como a minha, como a do Altamiro, como a da Lu, foi mudada através da educação. Sim. Todos nós nascemos muito humildes, essa é a realidade. Muito. E assim, a minha vida mudou através de um curso preparatório. Eu aprendi o que eu aprendi no curso preparatório. Eu fico até emocionado de falar, porque realmente é algo que... Foi Suerão? Foi Suerão? Foi Suerão. Foi Suerão. Eu ainda era privilegiado porque eu morava em Madureira, mas a galera vinha da Baixada naquele trem. Eu lembro que eu dei aula, você falou isso pra mim, dei aula no Sueiro. Cara, assim... Sério? Sério. Não era a mesma coisa do que você falava, mas é referência. Cara, eu conheci o Sueiro pai, né? Quem formou lá mesmo. Muita coisa que a gente colocou em prática foi lá que eu aprendi. E assim, eu era aluno medíocre, ou seja, aquele que ficava na média ali. E quando eu entrei para o Sueiro, eu descobri que eu tinha um potencial bom em matemática e física. Por quê? Porque os professores tiveram um olhar diferente, que é o que a gente faz hoje. Às vezes, né, a escola normal não tem esse olhar, não consegue enxergar isso dentro do aluno. E a gente consegue. Vai ter uma dificuldade? É claro que sim, mas sempre vai ter o potencial. Sempre, né, o que você fala muito, eu ouço você falar, né? A transpiração vai vencer o talento. Não tem jeito. É isso, sempre. Vai vencer o talento. Sempre. Eu acho que aí já vem outra pergunta aqui. Até respondendo a Lu, porque acho que a gente vê, o propósito é muito legal, mas é respondendo, né? É o legado que a gente deixa. Né? Quando a gente fala de Sueiro, quando a gente fala do antigo Tamandaré, quando a gente fala do Miguel Couto, que não existe mais, existe um curso o legado, top também. Porque eu falo sempre o seguinte, o DNA do Progressão hoje, que ficou, são vocês. São vocês dois, praticamente. E eu não sei, até pelo momento de vida vibe, o futuro. Eu não sei se a Lala vai querer seguir. E como é que fica esse... Lala é minha filha, tem uma nossa filha. Então... Como é que fica esse Progressão? Porque eu acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que entender, porque algumas pessoas me perguntam isso. Léo, por que fazer essa empresa tão grande? Porque eu fico preocupado quando o Léo faltar, ou a sucessão, ou esse time, como é que vai virar o 01? Né? E eu acho que converso com alguns conglomerados, é a mesma percepção de mundo, de empresa. Cara, essa empresa vai viver quanto tempo se não tiver... E aí eu queria saber de vocês, o que vocês pensam? E Lala, Larissa, que aliás é uma das coisas que eu tenho maior orgulho, né? O Franco tem uma filha que estudou com ele, que virou oficial da Força Aérea, intendente, inclusive comandante da turma dela, da minha turma. O mundo é muito louco, né? Muito bom. E aliás, um abraço. Beijo, Lala. Beijão, Lala. E papai te ama, né? Papai é babão pra caraca, né? E que consta nos autos que o Altamiro é o maior incentivador dela estar na AFA. E daqui a pouquinho eu conto. Piada interna. Daqui a pouco eu compartilho. Fala aí, Franco. Mandar um abraço pro comandante da sua turma lá.
Mateus. O conheci no baile, que gente boa. Gente boníssima. Gente boa, ajudou muito ela. Então melhorou bastante, brincadeira. Mas o que a gente faz na adolescência não conta. Assim, ter uma filha, a Luciana fala sempre isso, né? É mais importante do que ter os filhos, é ver os filhos encaminhados. Melhor do que ter filhos é vê-los encaminhados. Cara, é top. E quando a minha filha, ela falou pra mim que queria ser militar, porque como eu fui militar de carreira, fiquei 29 anos na Força Aérea, eu levava ela para as festas, levava para ver o aviãozinho, né? Eu sempre fui operacional, essa questão toda. E sendo bem sincero, ela não estava nem aí. E eu ficava mal, ela queria ser musicista, né? Queria ser um montão de coisa. Mas na prática eu não gostava muito de estudar, não. E eu tinha a minha esperança, que eu falei assim, eu também não gostava muito dela, de repente... Vai acontecer. Ela é lenta igual o pai. Orava bastante, né? Sou temente a Deus, então... E aí, rapaz, até que um dia aconteceu. Ela foi pro colégio militar, não gostou. Contrariada, mas foi, né? Porque a hora o pai e a mãe chegou ali e falou... Não foi uma boa experiência. Quando ela saiu de lá, e ela veio e falou, não, pai, depois de um tempo, eu quero ser... Né? Não falando da aeronáutica, ela queria ser, na realidade, do militar, exército, né? Ela queria ser militar, ela queria ser infantaria. Não, tipo assim, ela mas isso foi muito rápido. Tipo assim, ela terminou o ciclo dela em dezembro e em janeiro ela já tinha virado a chave. Ela falou assim, não, eu quero ser militar. E a gente, vamos gravar isso, né? Porque... Vai que ela mude. Vai que ela mude. Aí a gente falou com ela, sentamos, conversamos, falou assim, você tem noção do que você está querendo? Você vai fazer um concurso para oficial, e você sabe que a galera corre atrás, sabe? Né? Ela já sabia uma coisa do progressão, mas, cara, quando ela começou, bicho, ela assim, entendeu, a ficha começou a cair, que o negócio era mais embaixo. Só que a grande vantagem do concurso é essa. Não interessava que ela era filha do Franco, que era o diretor. Ela tinha que estudar igual a todo mundo. É isso. Ela tinha que levar uma isso é muito legal. Ela chegava cedo, que a gente chegava cedo, ela ia embora no final. E aí ela tinha uma galera junto, que a gente fomenta muito isso aqui também, né? Equipe. O cara que tá do teu lado não é teu concorrente. É por isso que eu te falo com o Daniel mesmo. Esse cara, muito pelo contrário, quando você ajuda ele, você tá se ajudando. E ao contrário, a coisa é verdadeira. Sim. E, cara, eles formaram um grupo lá, bicho, muito legal. Ela não conseguiu passar no primeiro ano, né? E a gente teve que estar junto lá, porque ela não tinha uma decepção ainda na vida, não entendia o que era isso. Frustração, né? Segundo ano, mesma coisa. E aí no terceiro ano, ela continuou com afinco lá. E aí a situação dela é bem interessante. Por quê? Porque ela não passou nas vagas. Ainda tem isso ainda. A história sempre tem emoçãozinha, sempre tem uma pitadinha lá. Ela faz aniversário dia 20 de janeiro. Né? E aí a gente soube, né, dessa notícia. Ela teve um fim de semana, o aniversário dela foi no domingo. Na segunda-feira, ela foi comprar o material, porque ia fazer pela 4ª vez. E aí ela soube da notícia no dia 21 de janeiro, que ela tinha passado. Que ela foi convocada, né? E a gente estava lá entrevistando, porque é época de matricular, né? Aquela galera, ela chegou na sala, pai, mãe, passei, me chamaram, assim. A gente chororô só. Lógico que a matrícula foi fechada, né? Não tinha como. O apelo foi bom. E aí ela foi, cara, mas foi assim, com muito afinco. Ela sentiu na pele, isso que é o mais interessante. De que é igual para todo mundo. Não tem essa questão. Concurso é igual para todo mundo. E ela ainda assim, a gente teve que colocar ela numa condição bem diferenciada para ela não se envaidecer, para ela não se ensoberbecer, né? Então, ela não tinha os privilégios que outros alunos tinham. Então, se ela não podia reclamar de nada. Não existia essa possibilidade para ela. Nem de muita folhinha ou de pouca folhinha, nem de professor que chegou atrasado ou chegou cedo, nem que podia reclamar de simulado. Ela não tinha o direito de falar nada. E aí... Mas foi necessário. Tô dando muita folga pro Gael. O Gael esse dia pediu um arzinho na quadra. O arzinho na quadra é ótimo, essa aí. Tá dando muito. Mas e aí, vamos lá. Lá quis continuar. Vamos fugir da pergunta. Eu só quis introduzir. Então, assim, a Larissa é filha única e que a gente lutou muito para não mimá-la, mas sempre também tentando equilibrar e respeitar. Sim. Assim como sempre foi nosso sonho que ela seguisse, que ela pegasse a visão, né, e desse continuidade aí ao nosso legado, ela não quis. Ela sempre dizia que não quis. Não quero isso não quero isso não. Só que agora ela se inscreveu, né, numa faculdade de matemática e ela já quer dando aula aos sábados, entendeu? Então a gente acredita que possa surgir esse brilho nos olhos aí. Porque sim,
ela, assim como eu, fui aluna, então isso faz uma diferença, né? Você é aluna e depois você dá monitoria, depois você dá uma aula e depois você coordena. Assim, você vai se envolvendo em todo o processo e você vê o quanto é bacana. Ela foi picada pelo mosquitinho, já era. Ela não sabe ainda. Ela ainda não vai ouvir a gente, não. E ela ainda não sabe. Foi igual que a gente atribui da decisão de ser militar, né? Sim, embora a gente tivesse pensado que tinha sido em vão o processo dela lá no colégio militar, porque ela odiava, reclamava, e, enfim. Então, eu vi que a gente vai ter que conversar com a Larissa daqui a um tempo, o né? próximo, mas olha só, tem que ser com ela. tem que mas ser com seguindo a ela. teoria, né, o Mirinho concorda comigo, Sim. se serei imortal, não tem por que ter essa preocupação. Não, mas eu falo até o seguinte, e aí não tem como a gente tapar o sol com a peneira, né? A idade vai chegando, a gente vai ficando mais cansado, e eu vejo que vocês, aliás, porque eu sei que vocês acabam, vocês curtem bastante a vida, viajam, que tem que descansar também, mas uma hora, cara, quanto tempo de entrega, né? Sim. Você tem 29 anos de Força Aérea, depois quantos anos de progressão e tempo concomitante, e tipo assim, daqui a pouco pode vir a chave e falar assim, cara, agora tá na hora de descansar, de eu viajar. A gente que gosta muito do trabalho, a gente não imagina isso. Mas vai acontecer, né? Não tem jeito. Eu entendo, eu percebo, né, na minha visão, pelo menos para comigo, né? Com ele, a gente ainda não conversou sobre isso. Mas eu vejo o meu perfil dentro do Progressão mudando, a minha história, a minha relação mudando. Não penso parar de trabalhar enquanto der para conciliar. Eu acho que eu vou conciliar lazer, família, viagem, enfim. Mas eu vejo... É como se Deus estivesse me preparando para algo que eu ainda não sei, acerca principalmente de relacionamento com os pais. Eu ainda não sei exatamente o que é. Então, assim, eu não me vejo fora do Progressão. Eu sei que é muito precoce falar isso. Eu não me vejo fora daquilo que eu faço hoje, mas eu vejo como se eu estivesse sendo preparada. Em algum momento vai vir uma nova versão da Tia Lu aí à frente do Progressão. É o meu sentimento. E por acaso isso vai ser a nossa DR, né? Na nossa próxima viagem, porque a gente usa as viagens para refletir, enfim, para analisar. O que a Lu está querendo dizer é o seguinte, Léo, a sucessão não precisa ser necessariamente a Larissa. Entendi. Ela pode Mas ser... o que em tudo indica possa Sim, ser pode ela. mas ela não precisa, entendeu? Ela Pode treinar alguém, treinar Exatamente. o time. A gente tem uma equipe hoje boa, uma galera que tem o sangue nos olhos, que mantém esse DNA. Legal. E que a gente entende que esse processo sendo colocado de maneira clara, com muito treinamento, entendendo o que é, já tem pessoas que estão despontando para isso. Legal, a gente consegue legal. entender que isso pode ser realmente um sinal. A gente sempre está olhando, como eu te falei, desde o início, nós entendemos uma coisa muito clara: ninguém faz nada sozinho. Show. E toda pessoa, independente de como começou, ela tem que ter a chance de ter o crescimento. A gente gosta muito disso, de ter a história de crescimento. Entendeu? Desde que ela queira, né? Exatamente. A Agora, via é mão claro, dupla, né? tem que querer e tem que entender que tem que pagar um preço. Educação é o que cobra muito de você. Sim, sim. É um gente sacerdócio, né? Eu falo sempre o seguinte, cara, entrega o A tempo gente vai inteiro. nos limites das nossas emoções quase que todo dia, né? Sim. É isso. Lidando com o colégio, então. Sim! Não. E aí, isso tem muito a ver com progressão. Acho que quando a Lu fala de mudança e transformação, né? Então, ó, meados ali, até chegar a 2004, 2005, a gente não falava em oficial. Depois a gente começa a falar de oficial. Léo, a gente era muito amador. Era muito Deus amador. abençoou muito. A palavra é exatamente A gente era muito amador. Aí a gente vira colégio. E eu lembro que uma frase que eu ouvi até do Emilson Moreira, não sei se vocês lembram Chico dessa Careca. frase. Chico Careca fez aniversário há pouco tempo agora, gente boníssima. Ele falou assim pra mim uma vez. Aliás, foi ele que colocou o apelido de Chucrute ou não? Eu queria ter essa Não, dúvida até foi hoje. o Marius, foi o Júnior, foi antes da Alfa. Eu sempre achei que Porque ele fosse botava apelido em todo mundo, né? Ele zoava muito, tipo... Ele botou muito no Altamira, mas vamos pular essa parte que eu... Tá tão boa a conversa, o papo bacana. E eu teve uma Beijo vez... pro meu amigo Emilson. Emilson Moreira, gente Gente boníssima. boníssima, boníssima. O pessoal vai ficar curioso, tá cheio de piada interna na mesa. Depois a gente vai falar algum. Vou ter que passar a legenda aqui. Né? Olha só, e quando ele estiver no podcast aqui, vou até mandar um recado pra ele. Cuidado, que tem aquela nossa história lá, que se você fizer bullying comigo, Então eu volto. conta aquela história. É réplica. Não, e aí a gente vira colégio, né? Então, tipo assim, a gente vira colégio em 2012, 2013. O que vocês acham? Apesar de... Eu falo sempre o seguinte, quando você fala amadorismo, eu repenso assim,
Não no sentido pejorativo, mas no sentido intuitivo. Porque, assim, a tua intuição não sempre vai dar certo. Deu para entender? Não, então tudo bem. E você seguir 100% o tempo inteiro a sua intuição, isso é um amadorismo. Então, a gente não se profissionalizou para isso. Eu acho que se a gente... Lá atrás, sim. Eu acho que se a gente comparar com hoje, é outro universo, né? Até a nível de conhecimento, habilidade, atitude. Que a gente poderia. Isso, eu não tenho dúvida quanto a isso. Mas eu acho que naquela época, enquanto estava o mercado, porque a gente viu o mercado de concurso ou de cursinho, ele era amador. Sim. Né? Eu acho que o primeiro mercado que eu lembro aqui no Rio de Janeiro, que foi mais profissional, foi a Academia do Concurso. No viés de concurso público. Exatamente. No concurso militar nem tinha. Tinha o Tamandaré, mas que era focado no colégio, só nos oficiais. Sim. A nível de sargento tinha o Tubarão, o Sueiro. O Sueiro dominava. Então, tipo assim, do que dava para fazer... Depois do Sueiro, só a progressão que entrou realmente para dominar. Então, mas aí eu acho que... Para nível sargento, você está falando. Aí, né? pelo que eu acompanho hoje, os empreendedores, eu converso com muito empreendedor que está começando. Eu falo sempre o seguinte: se você tiver com dinheiro para montar um plano de negócio, como diz a nossa piada, né? Passarinho com alpiste canta. Com tutu é mais fácil. Mas quando a gente vem sem grana, infelizmente ou felizmente, a gente tem que ter muito intuitivamente o que a gente vai fazer, um direcionamento de Deus. A intuição faz parte do processo, mas você não pode depender. Não. Tipo assim, nos dias de hoje, não existe alguém, tipo assim, eu tenho uma intuição, eu acho que vai dar certo. Pô, beleza, mas aprimora, estuda, avalia, analisa. Então, mas você acha que naquele momento, eu lembro como se fosse hoje, pelo menos falando de 2005, quando a gente começou a conversar, a gente batia muito papo e planejava muito a nível de coordenação pedagógica, a nível de planejamento, só que era tudo, tipo assim, ela não era profissional, não tinha um planejamento estratégico, não tinha um PowerPoint, mas eu lembro até das nossas folhinhas, das nossas atas da agenda que a gente pegava. Não, desculpa te cortar, eu talvez não tenha me expressado bem. A gente estava falando que nós éramos amadores acerca de empresário, como empresário, não pedagogicamente, senão a gente não teria os resultados que tínhamos. Não. Aí eu acho que já é outro papo, porque... Eu estava me referindo a isso, entendeu? Eu acho que isso é o nosso diferencial de bom. Eu acho que vejo o legado bom. Porque eu acompanho muita empresa de educação, e aí não é nenhuma crítica, mas eu vejo que muitas das vezes é o cara que entende do mercado financeiro, ou o cara que entende do banco, ou o cara que entende de administração, que ele pega uma grana, vai lá e faz uma empresa de educação para querer ganhar dinheiro, e aí ele perde o DNA. Eu acho que o nosso diferencial é justamente esse. O DNA de pedagógico, de escola, de ter vivido isso, de nossa vida ter sido transformada. Então, tipo assim, e óbvio, eu acho que eu fui saber de drop-down, de mercado financeiro, tem 4 anos. Eu brinco quando eu vou conversar com esses grandes empresários aí, eu falo, cara, não, eu sou professor em primeiro lugar, depois educador, e hoje eu sou empresário, depois de ter terminado a faculdade de administração, mas aprendi na porrada. Isso eu concordo com você, gênero, grau e número. Mas eu acho que esse é o nosso diferencial. Eu acho que é por isso que as nossas empresas deu muito certo. Porque a gente começou a entender de gente, a gente começou a encantar as pessoas, a gente começou a motivar, a trazer as pessoas certas com a gente. E a gente entendia de educação na prática, na vida, né? A gente sabia o que... Pô, eu lembro que... Eu lembro do... Não vou falar o nome dele, mas... Um professor me dando aula de eletricidade que eu não entendia nada do que ele falava. Eu lembro que quando eu fui dar eletricidade no Progressão lá, uma das primeiras aulas que eu peguei de Física 3, eu pensando, planejar a aula, eu falo, cara, eu tenho que falar isso de um jeito que o meu aluno entenda. Eu não posso fazer aquilo. Exatamente. Eu não posso fazer aquilo. Então eu acho que isso é um diferencial incrível nosso, né? Esse não ter lado empresarial, eu acho que faz surgir um Progressão, surgir um 01 diferenciado. Sim, mas aí assim, analisando ainda as trajetórias. Vamos lá, acho que aqui tanto do Progressão como do 01. Nós inicialmente éramos amadores numa visão estratégica empresarial. Sim, administrativa. Né? Sim. Mas a gente não ficou o tempo inteiro assim. Deu para entender? Houveram mudanças de chave na nossa percepção de entender, de olhar para dentro de si. Deu para entender? Assim, se você analisar, a gente começou muito forte no EGS, né? EGS especialista em ESA, né? Nos sargentos, Nos sargentos, de maneira geral. Sim. Aí a gente encontrou o mercado para S1 e CFS. CFC, desculpa. Taifeiro também entrou nessa época. Entendeu? Então, assim, a gente foi ficando atento ao que estava rolando, as demandas do mercado, e a gente foi se adaptando. Eu não acredito que lá atrás a gente imaginasse que iríamos chegar onde chegou.
não imaginávamos. A gente queria fazer. Era o que a gente queria, entendeu? Então, Isso é um lado amador, isso é um lado ingênuo e que é necessário, que precisa ter também. Mas ele por si só não basta. Então, essa parte eu concordo com você em tudo, não discordo do finalzinho, mas eu vou falar. Mas aí que tá. A diferença, eu não sei se você consegue lembrar, mas a gente teve contato mais depois. Mas eu sentava com esses caras aí, quase toda a gente almoçava. Sim, sim. E geralmente eles pagavam meu almoço porque eles tinham mais dinheiro. Porque eles eram praça. Hoje mudou o nosso almoço, né? Hoje, por acaso. Léo, chorão, hein? Eu tô até Olhou uma cara. Mas eu lembro que eles pagavam aquele almoço naquele restaurante caríssimo. Como é que é o nome daquele restaurante? Toledo. Toledo. E a gente conversava muito, mas o que fazia diferença desses caras eram as pessoas olharem eles, ver o brilho nos olhos dele e saber o que eles estavam falando e ia acontecer. A essência sempre É saber lidar com as pessoas. Que eu falo, é como ele falou, cara, a gente entende que as pessoas têm que ir com a gente. Só que lidar com pessoas, eu acho que isso aprende muito na igreja. Quando eu fui lá professor da escola dominical, a gente aprendeu a entender o ser humano, a ler o ser humano. Eu brinco que eu não conheço ninguém igual Altamiro para na rua como ser humano para cuidar de cachorro. Tipo assim, caraca, é um dos caras que eu conheço com um coração tão maravilhoso. Um trato, o Franco fala, cara, não tem barato, não tem cara. Acordado é acordado. Não, Franco, mas pô, cara, mas acordou. Então, tipo assim, o trato, e eu falo sempre o seguinte, uma empresa, em primeiro lugar, é formada por pessoas, em segundo lugar, é formada por pessoas, em terceiro lugar, é formada por pessoas. Por mais que você não tenha essa visão empresarial de início, quando você começa a ler as pessoas, quando você começa a entender as pessoas, trazer as pessoas certas, a sua empresa tem grandes chances de funcionar. Sim. Ainda mais no Brasil, que a gente não tem isso de empreendedorismo, de grana. Tu começa a ler e entender as pessoas, e eu acho que se eu perguntasse aqui para mim, Chucrute, qual é o grande segredo de vocês? Eu ia falar, cara, a gente soube lidar com pessoas. Quando você fala de um Emilson Moreira, que tinha 20 anos com a gente, e quando você liga para ele te trata com o mesmo carinho de 20 anos atrás, mas você assim, cara, é isso o diferencial. Vocês concordam comigo nessa parte? Não, eu concordo plenamente. Eu acho que esse é o diferencial. O que a Luciana quis dizer, só complementar. Não, eu vou falar o final que eu discordo, mas não. Beleza. É porque assim, o ser amador não é pejorativo. Não, a gente tinha, e a gente não era amador. Não, eu acho isso lindo. Não, isso eu concordo com ela, gênero, grau, número. A gente estratégias. A gente não poderia ser 20 anos depois, né? A primeira coisa é que todo mundo aqui passou pela fase de aluno e ser aprovado em concurso. Então, não. O primeiro diferencial é esse. Então, deixa eu falar que eu discordo para você já responder de uma vez. Tá, beleza. Eu discordo, por exemplo, eu lembro que, como se fosse hoje, eu não sei se eu tô. Mas isso eu atribuo ao Espírito Santo. Aí a gente não fala de religião aqui, mas como todo mundo acredita em Deus, eu vou falar. Eu tinha muito esse Espírito Santo. Eu lembro que quando eu assisti a Sessão da Tarde a primeira vez de Top Gun, eu botei na minha cabeça que queria ser piloto. Eu lembro que quando eu entrei no GAP, lá no antigo Tamandaré, na Ilha do Governador, que eu entrei num cursinho e vi o Valdec Nobre dando uma aula tão apaixonado, eu falei assim, cara, eu quero ser professor e quero ser dono de cursinho. Então, talvez eu nunca tenha dividido assim, mas quando eu entrei no Progressão, eu sabia que nós íamos ser uma maior empresa de educação do país. Sabia que a gente ia ser uma escola referência. E isso, pô, é megalomaníaco. Não é. É só esse pedaço que eu discordo. Talvez eu sempre soube que nós íamos ser a maior empresa de educação do Brasil. Sabe? E isso tá... Não, eu entendo. Mas aí entra na questão de perspectiva. Fé, talvez não, sim. Não, acho que não é fé, não. Eu acho que é perspectiva. Pelo menos pra gente, né? E isso reflete até hoje, talvez, nessa divisão de progressão 01. Pode ser. Pode ser isso, entendeu, Léo? A gente não tem a pretensão, não no sentido pejorativo, de forma alguma. Porque a gente tem que ambicionar e pretender coisas boas, sim, cada vez mais excelentes pra nós. Mas na nossa perspectiva, a gente olha pra trás, cara, a gente foi muito longe. Não, já estamos longe. Eu acho que... Mas assim, pensar, olha, desejei, imaginei, fiz tudo premeditado, passo a passo, não. Isso seria mentira. Não dá... Vou melhorar. Dentro de você que te dizia que sim. É isso. Eu vivi uma parte da negação. Eu não queria. Deu pra entender? Era diferente. Acho lindo isso, porque eu lembro... Aí eu vou lembrar... A gente tá com vários cortes, né? Da conversa. Lembrar o finalzinho... Porque eu lembro que quando eu conheci você já tinha experiência, quando a gente começou a trocar muito, você já tinha experiência em Colégio de Maricá. Sim, Itaipuaçu. Em Itaipuaçu já tinha essa experiência, já tinha esse DNA de professora, de escola, e a gente só tinha de curso. A gente só tinha vivido. E isso veio surgir. Eu fazia psicologia na época, eu estava em outra vibe. Foi surgindo na nossa vida uma necessidade.
Porque, como voltando lá no Emilson, o Emilson falou, às vezes eu sinto que a gente é preparatório de preparatório. A gente prepara o aluno Isso vem da dói. escola pública. Isso foi por anos pra gente. E isso, assim, Lembra? a gente amargurava. O que é isso pra você que tá assistindo? A gente pegava aquele aluno que, sabe... Não, sem perspectiva. Chucrute, Léo. Entendeu? Eu? Enfim. Todo mundo que tá aqui, né? E a gente tirava, o Franco diz essa frase até hoje, a gente tirava os caras das trevas, a gente trazia pra luz. E quando o cara tava ali bom, assim, a ponto de passar, aí ele, eu vou pro outro curso. Cara, isso dava muita raiva, era uma frustração. Esses eram alguns dos esgotamentos que a educação traz, né? Porque a gente se dedica, faz o cara aí o cara tá pra chegar lá, pra marcar o gol, na hora do pênalti, ele muda a camisa do time. Cara, isso aí, muito ruim. Quando ele fala isso, a gente começa a pensar em colégio. Sim. Né? A gente fala, cara, em 2008, sei lá, 2009... Eu lembro cenas engraçadas aqui, backstage pra galera. 2008, 2009 foi a nossa mudança pro pré-vestibular. Foi, então deve ser 2012, 2013. Isso. Porque eu lembro, não sei se o Franco vai lembrar disso, que a gente pediu autorização por progressão do Niterói ser colégio num lugar que não tinha estrutura. A gente não tinha... Essa parte é muito amadorismo. A gente não tinha... Não tinha noção. Eu lembro que quando a menina foi fazer... A menina foi fazer a fiscalização. Eu fiquei tão puto da vida com ela que eu falei assim, como é? Você é uma inspetora pra ferrar a gente, acabar com o nosso psicológico, ou você veio ajudar a gente? Porque ela condenou tudo. Não tinha espaço de área de convivência, não tinha janela, não tinha circula. Hoje a gente entende ela, né? Hoje a gente entende. Inclusive eu pedi desculpa. Ela falou, não, eu dei mole mesmo, mas eu acho que você chegou pesado. Podia ter me falado que a gente alopra. Mas eu acho que, aí voltando, né, e acho que é legal do podcast é isso, a gente tá aqui para falar e sincero o que a gente faz. Que a gente conversou no último, poucos anos, né? Que a gente falou da educação infantil, assim, não quero mais educação infantil. E quando eu vejo Progressão Vila da Penha fazendo um prédio para educação infantil, eu acho que é o que a gente constrói aqui. Não é certo, errado, melhor, pior, tempos diferentes. É tipo assim, cara, acho que esse moleque tem razão, acho que o Léo tem razão, acho que a Lu tem razão, acho que o Franco tem razão, acho que o Altamiro tem razão. E eu acho que essa troca é que faz o nosso mundo e essa irmandade funcionar legal. Isso é tão bom, né? Porque a gente visualiza assim, cara... E aí eu volto de novo. Qual é a maior diferença? Cara, quando a gente começa a ler as pessoas, quando a gente começa a ter um propósito legal de transformar o mundo das pessoas. E eu acho que... E aí isso é muito pessoal meu, que eu acho que compartilho um pouco com vocês. A gente vibra muito com o sucesso das outras pessoas, né, cara? Sim. Eu acho que isso motiva a gente demais, né? Na minha visão de vida, de mundo, eu me sinto realizada no outro. Seja esse outro qual for, seja o aluno, seja meu marido, minha filha, meu amigo. Cara, eu acho isso muito bacana. Eu encontro esse tipo de felicidade, cara, ver alguém feliz. Aqui, pra mim, tá sendo muito feliz, né? Tá com pessoas que a gente gosta, trocando ideias aleatórias, né? A gente sente muita falta disso, enfim. Cara, bom da vida é viver, viva da melhor maneira possível. E aí, vamos lá, agora, o aluno de antes pra vocês, o aluno do cursinho, né, que não tinha aquela responsabilidade, não tinha uniforme, ele tinha uma vontade louca para mudar de vida. E o aluno de hoje do colégio regular e do colégio militar, vamos começar pelo Altamiro agora. O Altamiro tá falando pouco. Bem diferente, né? Antigamente a gente pegava o aluno em um ano, ele bem despreparado, a gente tendo que preparar o aluno em um ano para ele passar, e o que voltava pra gente era um aluno despreparado e sempre assim, e a gente sempre preparando e perdendo os alunos bons. E aí veio a ideia de montar a escola. A escola a gente consegue pegar o aluno, ficar com ele no mínimo 7 anos, e aí fazer uma boa preparação para que ele saia direto para medicina, direto para uma escola militar, direto para uma faculdade de direito. O que eu vejo de diferente hoje do aluno, hoje eu trabalho muito mais com aluno regular, ele não tem aquele brilho no olho do aluno militar, né? Porque o aluno militar ele vem desesperado, ele, caramba, quero mudar de vida. E o aluno do regular, acho que ele vê pouco, ele só vai enxergando isso quando chega. Ele vai cumprindo tabela, na cabeça dele há uma tabela para ele cumprir. E aí quando ele chega na segunda série do médio, aí ele, caramba, ano que vem é o Enem. Ou então, ano que vem eu vou terminar o ensino médio, eu tenho que ir para algum lugar. E aí ele começa a ficar desesperado, aí ele começa a correr atrás. Mas eu acho que isso aí é a diferença nossa, né, de escola, porque a gente tem conseguido fazer isso. A gente pega até os anos iniciais, até o 5º ano, a gente dá acolhimento à família.
Eu acho que valores, hoje as nossas instituições de ensino, ele abraça a família, ele dá, né, quando a gente fala de fazer o hino toda sexta-feira, não é uma questão somente de fazer um hino para cumprir tabela. Cara, amor à pátria. Né? E isso acho que a gente pegou lá do militarismo. Valores, civismo. São princípios que são inegociáveis. Exatamente. E aí no 6º ano, quando ele chega, a gente já começa a falar assim, cara, você já tem que pensar no alto rendimento, seja ele regular ou militar. E mesmo que o aluno chegue querendo cumprir tabela, aqui dentro das nossas instituições, o que a gente faz? A gente mostra para ele o caminho que vai trazer o sucesso para ele. Porque a gente fala sempre o seguinte, uma pessoa de sucesso são as pessoas que resolvem os problemas. Os problemas estão onde? Dentro das apostilas. Todo livro que você abre lá tem um montão de problema. E a vida adulta é resolver problema. É isso. Uma coisa que os nossos alunos não podem reclamar é que eles não têm a orientação. Uma coisa que eu vejo diferente da minha escola, da escola que eu estudei, olha, que eu estudei no Pedro II, é a orientação do que você pode fazer no futuro. Você pode ser militar, você pode... Na minha época de escola, eu só sabia que eu queria ser militar porque meu irmão era militar. Mas ninguém nunca na escola falou assim, pô, sabia que, igual falaram pro Léo, sabia que você pode ser militar, mudar de vida? Ninguém nunca me falou isso. E hoje os nossos alunos ele têm um contato com tudo, eles são muito bem orientados, já chegam na 3ª série, eles podem entender o seguinte, eu vou estudar só na 2ª série, mas eles já têm uma noção do que eles vão querer ser. Mas aqui ele já leva a porrada que nem chega na 2ª série, né, Tchelo? Já é aprovado. Já é aprovado, um abraço. E eu acho que essa questão que o Léo levantou é bem interessante porque, na realidade, tinha aquela fase preparatória, a gente chegou a ultrapassar essa fase, mas aí a grande sacada não era essa. A grande sacada entendeu o seguinte, poxa, vamos ser sinceros, a maioria dos alunos que chegam pra gente não tem uma boa base. Não. Essa é a realidade. Então, se eu montar uma escola com DNA de preparatório, eu vou conseguir formar esse aluno não em um ano, mas sim ao longo de toda a preparação dele. Eu acho que esse é o principal fator hoje que diferencia o progressão. A partir do 6º ano, né? 6º ano já entra realmente entendendo o seguinte, olha só, eu tenho que estudar para um objetivo. Você já começa a colocar na cabeça do garoto, dependendo de querer ser militar ou seguir qualquer carreira, a gente diz o seguinte, essa escolha é dele. Mas dependendo de qual seja a escolha, ele tem que ter uma coisa clara, ele vai ter que estudar. E a gente fala para ele que a educação transforma a vida e não dá para tapar o sol com a peneira, porque no fim da... Ele não mora na Europa, ele mora no Brasil. São 14 milhões de desempregados, tem um grande funil, e não é discutindo, não entrando em nada, mas é meritocracia, é concurso. Então, lá no Enem, é um montão de gente querendo concorrer às vagas, e lá no militarismo são vagas. Então, a gente embute isso na cabeça do aluno e da família, né? Exatamente. Essa questão é outro ponto importante. Só para a gente fazer. A gente fala lá que é o tripé do sucesso. É isso. As nossas escolas fazendo toda essa estrutura montada, é a família comprando a ideia, participando do processo, e é o aluno entendendo o que ele está fazendo e qual é o papel dele. Se esses 3 pontos estiverem bem claros, isso é o sucesso. Senão não adianta. E a família que vem pra gente já entende isso, porque a gente é muito transparente. Sim. Né? E eu acho, desculpa aí te cortar, o grande barato do 01 e o Progressão, desculpa as outras escolas, sim. Beijinho no ombro. Não, pode falar, né? Pode. Não, sim, mas assim, o que eu acho que é o grande barato, que nós não somos onipresentes. Sim. Nós não somos oniscientes. Então, todo esse organismo vivo que é o Progressão e o 01, ele contagia todos. Então a gente não precisa... A gente tem encontros com eles, reuniões e tudo, mas em todo momento ele está se deparando com outro aluno que já sabe o que quer ser militar, que quer ser bombeiro, que quer ser... Então, isso é um organismo vivo e é uma parada que é top, porque uma das coisas, né, que mais eu tenho visto nas últimas décadas, de acordo, provavelmente, pela tecnologia, é uma desconexão desse jovem com a fase adulta, como se a fase adulta nunca fosse chegar. Perto do Peter Pan, né? Peter Pan, exatamente. E aí, quando o aluno chega no Progressão e no 01, ele é meio arrastado por essa onda, né? Cara, todo mundo já sabe o que quer ser ou pretende alguma coisa. Sim. Então, a gente tem muito feedback positivo de pai e fala, cara, eu não sei o que tu fez com meu filho, não sei o que tu fez com a minha filha, cara, mas tem algo diferente nela. E esse algo diferente, porque não é só a direção falando, não é só a coordenação, não é só o professor, é o conjunto da obra. O inspetor está ali falando, o tio da cantina está ali falando, eles estão falando entre eles e está todo mundo pensando na fase adulta que vai chegar. Eu acho que quando eu ouço você falando, a palavra convence e o exemplo arrasta. Né? E quando você tem um aluno que passou lá, que agora ele está fazendo medicina, quando você passa que o aluno é bombeiro, é sobre isso.
O cara, tipo assim, não precisa, cara. É o que a gente faz e não é daqui a 10 anos, né? O exemplo é o cara de ontem, ele vem aqui hoje. Cara, mas ele estava estudando comigo ontem, agora ele entrou aqui fardado, ele entrou aqui, agora ele tá fazendo medicina na USP, na UFRJ, como assim? Então, isso é mal ter qualquer palavra, não precisa convencer, não precisa fazer marketing. Ah, vocês fazem pouco marketing. Não, cara, não precisa fazer marketing. O meu aluno está convivendo, ele fala pro tio dele, pra tia. O resultado é na prática e é rápido. Eles e acontece, veem, né? Não é alguém que está contando uma história, é alguém que fazia parte da história deles que chegou lá. Então isso contagia pra caramba, motiva. E aí uma dor minha, né? Eu acho que vocês acabam, quando vocês falam assim, não, cara, a gente vai fazer, nós vamos virar referência ali na VP, em Campo Grande, que é a nossa área que a gente quer ser referência, vocês conseguem acompanhar mais de perto. Aqui a dificuldade do 01, principalmente, a gente cresceu muito rápido em pouco tempo, e treinar todo mundo, e todo mundo ter a mesma fala, a mesma cultura, o mesmo DNA, não é tão fácil. E é óbvio, a gente trabalha com pessoas, tem alguns momentos que alguma unidade dá um pipoco lá, tem um problema. Sim. Só que essa é a diferença fantástica nossa como gestor, é o quê? Cara, a gente entende o erro, a gente só fala, cara, não é o mesmo erro, seja inteligente. Vamos ajustar isso, ninguém aqui está procurando o erro, a gente sempre foca onde? Na solução. Como você falou, a vida adulta é resolver problemas. E a gente foca onde? Como bons professores, na solução. Não é quem cometeu o erro, por que está fazendo. Não, cara. Vamos focar na solução, vamos seguir viagem e ouvindo o aluno, né? E a família. Eu acho que isso também continua sendo e acho que vai ser nosso diferencial para sempre, né? Eu concordo com você, irmão. Eu acho que esse é o maior diferencial. É trazer a família e acompanhar o aluno. O cara fala para mim, qual o maior diferencial da progressão? E do 01, com certeza, o DNA é o mesmo. É essa. É acompanhamento, é gostar de gente e acompanhar esse processo. E quando você fala que aquele aluno que passou para medicina, que passou para direito, que passou para engenharia, que passou para uma escola militar, volta, o aluno está sentado ali e entende que, cara, esse cara não é super-homem não, ele é igual a mim. É isso. Ele só seguiu o processo. É isso. Ele simplesmente acreditou e seguiu. E a família comprou a ideia. E isso faz a diferença. E acho que com muito orgulho agora com o papel social também, né, Franco? Sim. Porque a gente consegue agregar toda a sociedade. Né? Porque é fácil e é simples para algumas escolas, e sem julgamento nenhum, quando o cara fala assim, não, eu só quero um aluno bom, um aluno de alto rendimento. Isso. Né? E a gente não tem isso, a gente não tem nenhum... A gente pega todos os alunos, até alunos atípicos, e a gente orienta a nossa escola, é uma escola que tem essa visibilidade, acho que é um diferencial esse olhar, nosso. Né? Humanizado e individualizado. Que é difícil, que as pessoas me dizem assim, como é que vocês conseguem fazer um ensino tão personalizado com tantos alunos? E eu acho que isso é um orgulho muito grande pra gente, né? Gente, eu adorei bater papo com vocês. Eu queria que eu começar agora pelo Franco, que tá ali no meio, que você deixasse uma mensagem realizada, o que você acha de educação, qual a sua expectativa de futuro em relação à educação? Então, a educação, como eu falei para vocês, mudou a minha vida, né? Eu não era um bom aluno, eu nasci bem pobre, né? A pessoa fala humilde, não era pobre. Faltava... Não tem essa frescura. E é uma família grande, né, Franco? Você Tenho 5 irmãos. 5 irmãos. Papai foi, né? Todos homens. E graças a Deus, assim, meu pai, minha mãe faleceu muito cedo. E meu pai se juntou a gente e criou a gente muito junto, e entendendo essa questão da família, da essência familiar. E ele também veio de uma origem humilde e deixou claro pra gente o seguinte: cara, a chance que o cara tem, pobre, de mudar de vida é através da educação. Eu sei que isso parece, né, muito marketing, muito batido, mas a gente vive, como você falou bem, a realidade é essa. Se você acreditar na educação, se você correr atrás, você vai conseguir melhorar de vida. Dessa maneira a gente consegue. E a gente quer ajudar muito isso. Como você falou, a gente não quer o aluno bom, a gente quer o aluno que quer alguma coisa. Quer aquele aluno que acredita, que tem sangue nos olhos, que está afim. Porque é dessa maneira que a gente vai conseguir realmente melhorar esse nosso Brasil que a gente gosta tanto. Excelente. Lu? Para finalizar? Agradecer aí pela presença desse momento único, ímpar. Espero poder ter contribuído de alguma forma. Não, esse é só o primeiro, tem muita coisa para conversar, tem muita história, né? Tem papo ainda, né, cara? E você que é mãe, pai, não desista dos seus filhos, não desista dos seus sonhos. Incentive o seu filho ao melhor caminho. Diga para ele que só há 4 chances na vida dele se dar bem, ser rico. A primeira delas é nascer de berço rico. Eu acho que essa ele já queimou, né? Não pôde escolher. Casar, né, com alguém rico, isso talvez se torne também difícil pelo métier que está inserido.
ou ganhar na Mega Sena, que é muito mais difícil ainda, ou trabalhar e estudar. Então a mensagem é: foque, não existe profissão de sucesso, existe pessoas de sucesso, cada um é autor da sua história, cada um escolhe o que quer viver, faça boas escolhas, lute, porque a vida não é fácil, e como alguns dizem aí, né, um ditado popular, a história é contada pelos fortes, né? Então é isso, siga aí as suas escolhas, foque que vai dar certo. Vamos lá, eu queria terminar hoje deixando um recado para o pai. Eu sou pai há pouco tempo, sou um pai apaixonado pelos meus filhos. Eu acho que a palavra do momento, como a gente trabalhou aqui, é acompanhamento. Então, você tem que acompanhar o seu bem mais precioso. Eu vejo nitidamente a diferença de um aluno que é acompanhado pelo pai, o pai que vai à reunião, o pai que é presente. Isso é o pai rico, o pai pobre, o pai de classe média, isso para todos os pais. Então, acompanhe seu filho. Com certeza, se você é um pai que não falta reunião, que acompanha seu filho, ele tem um alto rendimento na escola. O pai que só paga a escola, o pai nunca aparece, com certeza ele tem um mau rendimento na escola. Parece que a criança fica mais forte. Então, recado para o pai, acompanhe seu filho. Primeiro eu queria agradecer a presença de vocês aqui. É muito bom recordar e viver. Né? E quando a Lu fala que esses momentos são únicos, é porque o nosso cérebro vem uns links, vem vários flashes na nossa mente de passado, presente, e isso é muito legal. Eu falo que nós somos feitos de relacionamento de pessoas, então é muito bom dividir esse momento com vocês. E eu acho que quando a Lu fala de ser rico, não é de grana, né? Ser rico de experiência, de momentos, de ser bem sucedido. E ser bem sucedido, ser sucesso, é justamente o que a gente falou. É obter esse no que se propõe, né? Se você quer ser um professor, que você seja o melhor professor, que você dê o seu máximo, né? Não é que o resultado vai vir. E eu falo que 90% das vezes, uma pessoa de sucesso, ela é bem com ela mesma, né? Mentalmente feliz, ela é realizada, ela se realizou. E muitas das vezes a gente não pode tapar o sol com a peneira, que o resultado também é financeiro, né? E às vezes as pessoas pregam a cultura de que não precisa de grana. Não, grana no Brasil é importante pra caramba. Te dá, te dá acesso à saúde. A gente, meu pai com 70 anos, dependendo do hospital da polícia, aí um sufoco, né? E a gente vê o hospital público, cara, quando a gente vai ficando mais velho, essa ideia do Otamiro de ficando infinito, mas as dificuldades cada vez... né? E para viagem, para acesso, para conhecer, para entender de mundo, depende. Então, a gente tem que colocar realmente na mente dos nossos filhos essa vontade de ser uma pessoa de sucesso, de ser uma pessoa bem-sucedida. E, de novo, a melhor forma de a gente fazer isso é visualizando com pessoas que já trilharam esse caminho. Né? Como a gente falou aqui, com todo o carinho do mundo, a gente começou naquele momento amador, e a gente foi se profissionalizando, a gente foi crescendo, a gente foi entendendo, fazendo planejamento, e tudo bem, e faz parte, mas sempre focando nas pessoas, sempre olhando, sempre entendendo. E acho que a gente pode dizer, acabar aqui junto, que deu certo. Né? Certo. Que a gente está aqui. Está dando, ainda não acabou. Ainda não acabou. E tem muita história, mas, cara, como você falou, né? A gente olha ali para... que parece que foi ontem, mas a gente olha, de 2005 para cá, vai ser quase 20 anos. Verdade. Parece que foi ontem. Você que tá 90 e... 90 e alguma coisa, vamos, né? 20 e pouquinhos. Quase 30, um pouquinho então, tipo mais. assim, é muito orgulho, né? Franco, tu já tem aluno sub? Rapaz, eu já tenho aluno sub. já tenho aluno suboficial, né? É o último cargo ali do graduado. Tenho sim, e é um prazer. Inclusive, tô querendo fazer, né? Você está me incentivando. Eu nunca tinha feito podcast na minha vida. Ai, várias histórias. Como entrevistado e a fazer gente tem filhos, pensado né? em fazer o pesal lá de trás. A gente os aprovados. Começar a trazer a galera lá de trás, né? Já fica o desafio. A gente pode fazer recordar e viver uma festa 20 anos, 30 anos, reunir a galera boa aí, tem a galera boa aí. Dá vários vídeos, né? Tem que resgatar a galera espalhada pelo Brasil, né? Exatamente. Tem muita gente fora. Eu falo que o maior marketing não é o que você fala, é o que o pessoal fala de você, da sua empresa, que é legal demais. Gente, Lu, beijo grande. Irmão. Franco, obrigado por tudo. Eu que agradeço muito. Tamo junto sempre. Valeu, moçada. Curta aí, compartilhe. E se você gostou dessa história de sucesso, deixa o like aí, compartilha com a galera. E fala aí quem que você quer ouvir, quem é uma pessoa de sucesso que você quer ouvir, que a gente vai atrás dela. Tchau, tchau.